Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez na campanha do livro dos Salmos. Estamos voltando a fazer a live e está sendo uma bênção. Você que está acompanhando aqui, você seja muito bem-vindo e compartilhe essa mensagem para que ele fique a fé de muitos outros irmãos. Você que ainda não é convertido a Cristo, venha para Jesus. O Rei está voltando. Aqui é mais um alerta da parte de Deus na sua palavra, para que muitos vigiem e não percam a salvação da sua alma. Glória ao nome do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão aí acompanhando e compartilhando. Pegue a sua Bíblia, medite, leia. Você que ainda não é convertido, venha para Cristo. Veja o que vamos meditar. Uma palavra muito séria. Salmo 37, mais um salmo do rei Davi, do salmista Davi. E vai servir de muita edificação para todos nós. Compartilhe, divulgue, em nome do Senhor Jesus. Eu pego esse vídeo e jogo lá no meu canal PR Erivaldo Silva Oficial. Vai lá, se inscreve, compartilha, divulga também, deixa teu joinha e comenta. Eu faço edição aqui e jogo essa live lá no meu canal. Também que está sendo uma bênção. Falando do Salmo 36, falamos da prevaricação dos ímpios e a recompensa que Deus dá e a vitória ali dos justos que obedecem à palavra de Deus, né? E foi uma bênção. E agora, com a graça do Senhor, vamos meditar no Salmo 37. Eu vou deixar aqui gravado, registrado, para quando você estiver com tempo, meditar, escutar, sei onde você vai me assistir pela internet, assim pelo celular, pelo seu computador, notebook, onde eu não sei, mas que dá ouvidos aí à voz do Espírito Santo, em nome de Jesus, e vamos pedir a Deus a sua graça e vamos orar para que o Senhor abra a porta da palavra e fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, ore comigo. Onde você estiver, abra o teu coração. Pai bondoso, Pai da glória, Espírito Santo e Consolador, amigo fiel, no nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de compartilhar a tua palavra. Pai, glorifica o teu nome como o Deus vivo e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Pai, fale conosco, revele os mistérios e os segredos por baixo das letras, em nome de Jesus, Pai. Fale conosco, salva almas para o teu reino, edifica a fé dos teus filhos e filhas. Te peço e já te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Salmo 37, crente. Vamos ler ele todo e depois vamos destrinchar o que Deus tem para nós, no nome do Senhor Jesus. Salmo 37. Terceiro salmo didático sobre as bênçãos e maldições. É mais uma composição aqui de Davi e tem grandes lições para todos nós. Ele começa a dizer: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, do teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco,
para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdaram a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Eita, glória a Deus! Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amados, esse Salmo 37 ele é muito conhecido, ele é muito famoso no meio da igreja do Senhor. Principalmente o verso 4 e 5, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Deleita-te também no Senhor e ele considerará o desejo do coração. Então o Salmo 37 ele é muito citado, ele é muito conhecido. Porém, ele não se resume só nesses dois versos de Davi. Cantor, compositor, rei, profeta, poeta, o servo de Deus. E Davi, aqui é o terceiro salmo didático sobre as bênçãos e as maldições. Bênção fala do favor divino, da ajuda, da divindade, do favorecimento, da graça, da benevolência, do amor dele para a decadência humana, pela sua criatura que, depois de Adão e Eva, entrou na decadência espiritual, entrou numa falência espiritual, no final uma ruína eterna. Se não for a mão do Criador, ai, ai, ai de nós. E as maldições justamente fala do azar, da desgraça, da catástrofe, da mazela, do desastre, do flagelo, da derrota, da ruína, da miséria do ser humano, que o próprio Deus ele manda isso sobre a face da terra. Por quê? Porque a criatura que entrou na decadência espiritual se tornou escrava do pecado, dominada pelo demônio. A criatura que não se arrepende receberá essas maldições da parte de Deus. Pois o próprio Deus disse em Gênesis 3,17
17, 19 aqui. Olha o que Deus disse para Adão depois do pecado dele, que a terra era maldita por causa do pecado de Adão. O Senhor disse aqui, versículo 17, a maldição sobre a mulher, Gênesis 3,17. Adão disse, porque deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, comerás a erva do campo, do suor do teu rosto comerás teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e ao pó tornarás. Esses espinhos aqui não existia, Deus fez existir, e o próprio Salvador, o próprio Deus que criou os espinhos, a sua criação, imagem e semelhança dele mesmo, a imagem e semelhança do próprio Deus, cravou esses mesmos espinhos que fala de sofrimento, de aflição, de agonia, da maldição da terra. Jesus recebeu a coroa de espinhos. E o ímpio na Bíblia é semelhante a espinhos. Não é? Jeremias 4:3 de Jeremias fala aqui, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém, lavrai para vós o campo de lavoura e não semeeis entre espinhos. Lavrar aqui e semear e plantar entre espinhos. Espinhos aqui é símbolo do ímpio. Veja que palavra terrível aqui Deus coloca, onde fala do sofrimento. Cadê? Em 2 Crônicas, no livro das Crônicas, Davi fala algo que é sobre os espinhos. Eu já falei sobre esse esboço aqui. Gênesis 3,18, a Bíblia afirma que a terra passou a produzir espinhos como consequência do pecado humano. Números 33:55, Deus advertiu a Israel que se não expulsassem as nações pagãs da terra prometida, elas seriam como espinhos nos olhos dos filhos de Israel. Veja, as nações, Deus disse, não vai expulsar ninguém, serão espinhos nos olhos de vocês. Juízes 8:16, a Bíblia diz que Gideão deu uma surra nos anciãos de Sucote com espinhos do deserto. Os filhos de Belial são como espinhos lançados fora. É 2 Samuel 23:6. 2 Samuel 23:6. É isso mesmo. Isso aqui é as palavras do próprio Davi. Porém, todos os filhos de Belial, os filhos de Satanás, serão como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não podem pegar com a mão. Olha para aí, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e serão totalmente queimados no mesmo lugar. Então, em 2 Samuel 23:6, a Bíblia diz que os ímpios, os filhos do diabo, são comparados a espinhos. Provérbios 15:19, Salomão diz, o caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos. Cantares 2:2, a noiva é comparada ao lírio entre os espinhos. Isso fala da igreja que vive no meio dos espinhos deste mundo. Jeremias 12:13, o profeta diz que o povo semeou trigo e colheu espinhos por causa dos seus pecados. E aqui a gente vai discorrendo. Paulo disse que orou 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne dele, o mensageiro de Satanás que estava esbofeteando ele. Então, a terra está debaixo da maldição, espinhos e cardos. Jesus recebeu a coroa de espinhos dos próprios ímpios, a semelhança da impiedade humana, cravada no couro cabeludo do Filho de Deus, do nosso Criador. Isso é terrível, mas as maldições de Deus, devido ao pecado de Adão, está até hoje, até os nossos dias. E isso não vai mudar, crente. Se a gente está aqui, só vai mudar quando o Senhor Jesus estabeleceu seu reino para sempre. Então todos os ímpios serão aniquilados e destruídos, e só ficarão os retos do Senhor para herdar o reino e reinar com o soberano. Então, quando falar dessas maldições, fala desses desastres, essas catástrofes, está posta para
todo o ser humano. Todo. Israel foi separado por Deus, a descendência de Abraão, né? Isaac e Jacó, suas 12 tribos aí, seus 12 filhos. E Deus escolheu para justamente levar o soberano Deus às nações, mas o povo pecou, desobedeceu, muitos se rebelaram, poucos ficaram fiéis, e Deus teve que agora mudar, e através de Cristo Jesus, uma nova aliança, agora é a igreja, judeu e gentios estrangeiros, um corpo só, que crê que Jesus é o Messias e leva Cristo para o mundo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, eu estou aqui anunciando o Cristo Salvador, o Deus de Davi, para que quem crê nele se prostre, se humilhe e clame por misericórdia para o seu nome estar no livro da vida. Louvamos a Deus, hoje, nessa quarta-feira, dia 22 de maio de 2024, uma vida se voltou para Jesus. O nome do varão era Jonas, e ele voltou para Jesus. Glória a Deus, Deus deixou um sinal, né, na casa do nosso irmão auxiliar daí. E o Senhor deixou um sinal, foi lindo para a glória do Senhor. Então o irmão saiu da maldição do pecado e veio para a bênção da justificação. Então Davi, ele vai citar aqui o contraste em 40 versos sobre o justo e o ímpio e o que é que Deus prepara para todos eles. É dentro dessa introdução que vamos dar mastigada no Salmo 37. Prepara o teu coração. E ele começa a dizer: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Aqui tem várias promessas desse Salmo 37. Não ficar indignado, na tradução da linguagem de hoje, não ficar arretado. É um sotaque bem nordestino. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Então Davi começa a nos ensinar, o crente Davi, não te indignes, não fique invocado, aborrecido, irritado por causa dos malfeitores. Olha para quem você vai ficar indignado, estressado, com raiva, mostrar esse sentimento de repúdio. Olha para quem? Os malfeitores. Os malfeitores aqui são os iníquos, os criminosos, os delinquentes, os prevaricadores, os desobedientes a Deus e qualquer autoridade. Você não pode ficar indignado com pessoas que não têm uma vida reta, não têm uma moral, não seguem exemplo de sociedade justa, nem a celestial, nem aqui humana. Então, são pessoas que vão além da lei, são soberbas, quebram a lei, pensam que podem estar acima da lei, a lei do seu país, não só o Brasil. E você não pode ficar indignado por conta desses malfeitores. Claro que, por transgredir a lei, quebra a ordem social, vem uma indignação, evidentemente. Aqui fala que, civilmente falando, vem uma indignação, pois quebrou. Então, transgrediu. E se transgride, rouba, furta, mata, estupra, mente, adultera, e mais, e mais, e mais. Escandaliza tantas coisas. E vem diante da sociedade essa marginalização. Por quê? Vai estar à margem, pois a sociedade ela é formada com regras, conduta moral, tem arte, tem religião. E a pessoa da sociedade, ela quebra o que está estabelecido, a norma. Evidentemente que ela é expulsa porque ela não se adequada. Ela não vai se adequar. Então a sociedade cria prisões, tira da sociedade para se ressocializar. Tem um momento de privação, ali vai pensar, repensar, para quando voltar para a sociedade, voltar com o pensamento equilibrado e saber que não pode quebrar. Se for assim, a pessoa ela vai se alienar, ela vai estabelecer um governo para ela, estabelecer um reino para ela, uma liderança para ela mesma. Isso é se alienar. Quem fez isso foi Satanás no reino de Deus e Deus acertou a tampa dele. Então, todo ser humano que vai se alienar, ele vai pagar um preço muito alto. Então, não tenha inveja dessas pessoas, não tenha raiva, porque elas terão uma recompensa amarga. Olha o que Davi diz aqui: nem tenha inveja. O que é inveja, crente? É um sentimento. Essa inveja aqui é um dos pecados capitais. É um desgosto. É um amargo.
pela felicidade alheia. Isso é inveja. E todo invejoso, ele quer ter o que o outro tem. Aí Davi diz, não tenha inveja, não queira o que o malfeitor tem. Primeiro, não queira a conduta imoral dele, a conduta que não tem exemplo. Não queira a vida promíscua dele, perversa dele. Primeiro que ele, sendo malfeitor, está debaixo de uma maldição. Ele está dominado por Satanás. Ele está guiado por demônios. E Davi não inveja uma pessoa dessa que não tem nenhuma aliança. E quando se fala de aliança, lembrando que Davi era circuncidado ao 8º dia pela lei de Israel. Ele era descendente de Abraão. Davi está dizendo, não tem inveja de quem não tem aliança com Deus. Não tem pacto com Jeová. É a criatura dele, mas rejeita o Criador. No Salmo 37, ele está dizendo, não fique com raiva dessas pessoas. Também não tem inveja dos que praticam a iniquidade. Iniquidade é perversão moral, espiritual, religiosa, familiar, sexual, social, profissional. É perverter, é distorcer o que é honesto se torna desonesto, o que é verdadeiro torna falso, o que é verdade se torna mentira, o que apenas é Deus torna o diabo. E aí você entende o sinônimo e o antônimo. E você não pode. Davi está dizendo, você não pode ter inveja, você não queira cobiçar o que os maus, os dominados pelos demônios, eles têm. E sendo malfeitor e iníquo, eles conseguem muitas coisas debaixo da mentira, debaixo da maracutaia, do cambalacho, debaixo, meu Deus do céu, de muita tronchura. E você não pode invejar. Mais cedo ou mais tarde, bom, vai vir à tona o cambalacho, como eles adquiriram dinheiro, casa, os móveis, tudo que eles têm, mais cedo ou mais tarde. Aqui em Jaboatão, a pedreira, há 40 anos viviam roubando. Eu tenho 41, então eu tenho 1 ano de idade quando começaram a roubar. Agora há pouco, descobriram a polícia com um drone fiscalizando, pegou os ladrões trabalhando 40 anos roubando. Aí, ó, acabou com a festinha dos marginais e da quadrilha. Imagine só. Aqui, bem pertinho de casa, na Pedreira, em Jaboatão. Então você não pode invejar. Veja, 40 anos roubando. 40 anos roubando. Eu tinha 1 ano de idade quando eles começaram a roubar. E, ó, bum, foi igualzinho o tempo de Judá. Deus deu 40 anos para eles se arrependerem. Não se arrependeu, Deus entregou a Babilônia. Então não tenha inveja. Não fique irritado com esses que são iníquos, praticam iniquidade e são malfeitores. Se são iníquos, são dominados pelo diabo. E se são dominados pelo diabo, no Novo Testamento, eles fazem o quê? Praticam as obras da carne que condena a alma deles. Então não tenha inveja desses que mentem, praticam iniquidade, praticam mentira, tem espírito da mentira, do engano, tem um diabo no corpo. Não tenha inveja dos arrogantes, dos avarentos, dos homossexuais, das lésbicas, dos feiticeiros, dos idólatras. Tudo isso aqui é iniquidade. Não tenha inveja dos nécios, dos tolos, dos desobedientes aos pais e às mães. Não tenha inveja dos glutões, que comem com o olho, não vai para o céu, glutão não vai para o céu, de tão pesado que é. Não tenha inveja de quem fala dos outros pelas costas. Não tenha inveja dos invejosos. Não tenha inveja dos soberbos. Não tenha inveja, crente. Aleluia. Dos tímidos, porque tímido não entrará no reino de Deus. De quem ama e pratica mentira. Não tenha inveja dos prostitutos que vendem o corpo para ganhar dinheiro. Não tenha inveja dos adúlteros, não só na área conjugal, mas adulterar é falsificar tudo. Não tenha inveja. Não tem inveja dos fornicadores que têm relação sexual fora do casamento, não tem interesse familiar, construir família. E mais, e mais, e mais, dos bêbados, que Paulo diz, dos imorais. Não tenha essa inveja, porque quem pratica isso sem arrependimento, tristeza na alma, mudança de mente, a metanoia, mudar a mente, voltar para Deus, estar ofendendo a Deus, e saber que o demônio está guiando a mente, e não tem uma tristeza profunda na alma, que arrependimento é isso, uma tristeza profunda na alma, e reconhecer o estado crítico da perversão,
ou da perversidade e voltar e pedir perdão, suplicar o perdão do Altíssimo, aleluia, vão morrer nesses pecados. Jesus disse isso em João 8, Evangelho de Jesus segundo João, versículo 21 ao 24, Jesus disse: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Vou retirar-me e me buscareis, mas morrereis em vossos pecados. Para onde vou, não podeis ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura ele vai cometer suicídio? Pois diz: Para onde vou, não podeis ir. Ele, porém, disse-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes no que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aleluia! Não tenha inveja de quem usa drogas ilícitas, dos cachaceiros, quem fuma maconha, cocaína, heroína, êxtase e tantas outras drogas. Não tenha inveja dos que fumam cigarro. Tudo aqui é iniquidade, porque transgride a lei de Deus. Deus não fez ninguém para fumar isso aí. Então o diabo injeta na mente humana para que o ser humano se destrua. É a autodestruição. Então Davi no primeiro verso, Salmo 37:1. Não te indignes, não fique aborrecido por causa dos malfeitores. Nem tenhas inveja, essa seta de inveja dos que praticam iniquidade. Aparentemente, quem pratica iniquidade, ou seja, quem desobedece a Deus, vive melhor do que quem obedece, do que aquele que obedece. O exemplo clássico está Jó, fiel, justo, temente a Deus, reto. Satanás queria para cirandar e acabar com a vida de Jó. E Jó permaneceu fiel e Deus virou o quadro de Jó. Veja. Então não devemos invejar, receber essa seta, porque invejoso não entrará no reino de Deus, pois essa inveja vem do próprio maligno. Primeira lição, não tenha inveja. Aparentemente, os malfeitores, os trambiqueiros, isso não é só pobre, viu? Existe colarinho branco que está no trambique, aleluia, de que está no trambique, vigarista, políticos que são corruptos, tá aí os escândalos, não é? Juízes, juízas, advogados, prefeitos, senadores, deputados, desembargadores, onde tem autoridade que o Espírito Santo não habita, o demônio vai lá e vai corromper, branco, preto, mora na beira do mar, na beira da maré, no palacete, no palafita, no palácio. Deu lugar para o diabo, ele vai trabalhar. Então, não tem inveja. Aparentemente eles estão, uau, sensacional. Hoje nas redes sociais, eles estão expondo sua luxúria. 10 milhões, 20 milhões de seguidores, ganhou 1 milhão, 1 bilhão. Não tem inveja. Os jogadores ganhando bilhões, milhões. O salmista diz, não tenha inveja. Eita, glória. Aleluia, Senhor. Sinta a presença de Deus. Não tenha inveja, porque algo terrível está aguardando eles. Provérbios 14:12. Há caminhos que para o homem parece perfeito, mas no final é caminho de morte. Aleluia. É perfeito para os malfeitores. Ninguém sabe. Ninguém está descobrindo. O maior roubo da história do Brasil. Roubaram mais de 50 milhões de reais. Ou foram bilhões. Cavaram ali no Banco Central. Levaram tudo. E até hoje, não prenderam os marginais. Até hoje. Até hoje ninguém prendeu. Por que será? Aí Davi diz o quê? Através do Espírito Santo. Tem inveja não. Fique aborrecido não. Porque algo terrível está aguardando todos eles. Pois eles não se arrependem. Vivem. Deus prometeu ao rei Zedequias que ele deixaria suas riquezas no meio dos seus dias. Tá rico? Você vai morrer no meio dos seus dias. Então deixe.
Deixe crescer no roubo, batendo os tambores para os demônios, enriquecendo, sacrificando crianças, matando o marido, matando a esposa, sacrificando filhos para ganhar, dando sangue para Satanás, para enriquecer. Deixa ter aviões, jatinhos, navios, mansões. Deixa, meu Deus. Não sabe eles o que está preparado para eles. Verso 2. Olha a razão. Não fique indignado, aborrecido com os malfeitores. Não tenha inveja dos que praticam iniquidade. Por quê? Porque cedo, meu Deus do céu, eles vão desaparecer logo. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Uma cenoura, uma batata, uma cebola, aleluia, o que mais? De verdura? Um pimentão, um girimum, vai murchando, ó. Murchando. Ou seja, vão se decompondo, se degenerando. Olha, isso fala da corrupção humana, vai definhando, ó, vai murchando. O que tinha vigor esplêndido, sensacional, espetacular, aí Davi está dizendo, veja o que Jeová vai fazer. Como erva, como capim, como mato, isso serão arrancados. E outra coisa, arrancados pela raiz. Não deixa Deus deixar crescer. Que são influências diabólicas e é contra o Criador. E Deus vai deixar. Lembra de Nimrod, em Gênesis 11? A Trindade desceu e vamos confundir a língua, porque quer construir uma torre para atingir o céu. Deus foi lá e mudou as línguas, porque Nimrod, usado pelo diabo, juntou o povo. E Deus tinha dado ordem a Noé: espalhem-se. E o diabo usou Nimrod para juntar. E Deus diz: é o quê? O que prevalece é minha ordem. Foi lá, acabou com a festa. Deus vai acabar com a festa de muitos Nimrodes. Tu crê? Deus vai acabar, porque ele já deu uma ordem. Cresça. Quer encruar? Não. Cresça. Então, não se espantem, porque eles serão ceifados. Jeremias 15, versículo 8. Olha que palavra amarga para esses que praticam iniquidade. Na época de Jeremias e vale para a nova aliança. Jeremias 15, versículo 11. Fiz com que houvesse entre vocês muitas viúvas do que os grãos da areia da praia do mar. Matei os seus filhos na flor da idade e fiz as mães deles sofrerem. De repente, fiz cair sobre eles aflição e terror. A mãe que perdeu os seus 7 filhos desmaiou, respirando com dificuldade. Para ela, o dia virou noite. Ela se sente infeliz e vive desesperada. Meu Deus, vou deixar que os inimigos matem todos vocês que ainda estão vivos. Eu, o Senhor, estou falando. No versículo 6, Deus ainda fala pior. Vocês me rejeitaram e viraram as costas para mim. Aí levantei a mão e esmaguei vocês, porque estava cansado de perdoar. Sou eu, Senhor, quem está falando. Estou cansado de perdoar. Estou cansado de dar chance. Foi aqui que eu descobri que Deus se cansa de dar chance e oportunidade. Hoje em Cristo, Jesus morreu na cruz para perdoar teus pecados. Vem para Cristo. Ele, inocente, sendo santo, morreu como malfeitor. Deus o ressuscitou ao 3º dia. E aí, ó. Ele enviou o Espírito Santo para fazer morada na tua vida. Tu ser um com Deus, teu nome está no livro da vida. Tu levar Jesus para o mundo também. Nem aí, ó. Aí Deus vai dando tempo. 1 ano, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50, 60. Deus é o quê? Estou cansado de perdoar. Cedo serão ceifados. Aí Deus diz: entreguei os filhos na flor da idade para serem mortos. E as mães, o dia virou noite. Respiram com dificuldade, aflição, o pesar na alma. E Deus diz: enviei a morte para castigar vocês. Cedo serão ceifados. Daí você vê quantos jovens estão morrendo. Jovem não falo só de 15 anos, 30, 40 ainda é jovem. Olha, todo dia. O desastre aí no Rio Grande do Sul, todo dia.
todo dia, todo dia, no Brasil e no mundo. Se você acompanha redes sociais, acompanha os jornais, todo dia, todo dia. Aí você vê o que? A palavra profética de Davi se cumprindo através de Jesus Cristo, Senhor. Cedo são ceifados como a erva, arrancados como a erva, e quando joga a erva fora, o mato fora, faz o que? O mato murcha. Aí Davi, na analogia, Davi viu a verdura murchando, porque quando está no ponto de colheita, ali ó, cresce. Você vê o girimum, eita, como ele fica frondoso, lindo. Aí tira ele. Aí você tira um pedaço, né, vai se alimentar, deixa o restinho ali. Se você não usa, vai ó. Aí Davi entendeu, Deus age, Jeová age desse jeito. O ímpio cresce, fica bonito. Aleluia. E depois que ele sai da raiz que alimenta ele, vai murchando. Claro, isso aqui também tem uma tipologia da morte física, pois o corpo ele vai definhando, né? Ele vai se definhando, ficando bem murcho até ficar os restos mortais. Aí Davi entendeu que o ímpio ele é arrancado, depois que ele é arrancado, ele deixa essa vida, o espírito sai desse corpo e o corpo vai murchando como uma verdura. Aí Davi, ó, entendeu. Toda vez que você vê uma verdura murchinha e você vai jogar fora, que você não vai usar verdura murcha, só uma verdura fresquinha, lembre-se, isso é um símbolo do malfeitor, que ele está murchando. Enquanto eu estou aqui, quantos estão nos hospitais? Murchando. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem prestígio, não tem crédito na empresa, ou seja, empresário, empresária, na família, na religião que fazia parte. Quantos estão lá? Quantos? Quantos? Eu já fui no Hospital do Câncer, que tem ali em Santa Amaro. Meu Deus. Quantos estão lá naquela área lá dos desenganados, esperando só a morte? Quantos vão morrer nessa madrugada? Quantos já morreram horas antes? Murchando. Aleluia. Isso é o malfeitor. Isso é para aqueles que abandonam o Senhor. O Senhor está dizendo aqui, ó. Esse castigo, essa maldição são para todos esses que me abandonam. Salmo 9, o verso 17. Eu já meditei no Salmo 9, né? Estamos no Salmo 37. Mas olha o que ele mesmo diz aqui, ó. Salmo 9, 17. Os ímpios, que é um salmo de Davi também, né? Davi diz, os ímpios, os malfeitores, serão lançados no inferno. Sim, todas as gentes que se esquecem de Deus, não pensa em Deus, deleta Deus, anula Deus, invalida Deus, exclui Deus, o Criador, o juiz dos vivos e dos mortos, o dono do céu, da terra e do mar, o soberano. Você vê o nível do pecado, ou seja, de como Satanás escraviza o ser humano. Deleta o Criador. E vivem, olha, daqui a pouco o dia amanhece, vem sexta-feira, vem quinta, vem sexta-feira, vem final de semana, olha, nada acontece. Dorme, acorda, mas não sabe que de repente chega o dia. Provérbios 29:1. Ao homem repreendido muitas vezes endurece a cerviz, será abatido de repente sem que ninguém o cure. Ui, Deus vai abater de repente. Como Davi diz aqui, ó, num breve momento, quando não se espera, não dá nem tempo, não dá nem mais chance. Já estou se preparando para a festa junina. Deus também está preparando para uma festa. Olha, vê o que eu vou dizer aqui da parte do Espírito Santo. Jesus, quando arrebatar a igreja, fará uma ceia no céu. E ele que vai ser o servidor para todos os remidos. Oh, glória a Jesus. O Senhor nos ajude para estarmos lá, Senhor, meu Deus. E vermos o eterno face a face. Porém, o Pai vai dar uma ceia na terra. Os convidados na ceia do Cordeiro serão todos os remidos. Todos, de todas as eras, desde Abel até o último salvo. Aleluia. E o Pai
O Deus Pai vai dar uma ceia na terra, um banquete extraordinário. Sabe quem são os convidados que Apocalipse diz? Serão as aves, que vai comer todos os cadáveres. O que é que o Espírito Santo está dizendo? Esse mês de São João, Deus preparou algo para Pernambuco. O homem está preparando mais uma festa, um banquete. Mas o Senhor está dando uma resposta aqui nesse Salmo 37. Eu também vou preparar uma festa para eles. Sobre a Revorog e Micanto. E essa festa do Senhor, aguarde. Aleluia. Deus vai derramar uma ira sobre Pernambuco, pois não aprendem, meu Deus. Não aprendem. Eles não aprendem. Quanto mais castigo eu dou, mais vou dobrá-lo. Não aprendem a se humilharem, me buscarem, me temerem, me honrarem. Você acha que o show de Madonna, Deus vai ficar de braços cruzados com Anitta, com Pablo Vittar, com os organizadores, com o prefeito do Rio de Janeiro, com o governador, com o presidente que apoiou? Eledoro cancho reda suprimitiofá. Cedo serão ceifados. Cedo a influência diabólica. Aleluia, Jesus. Os demônios dominando. O Senhor tem uma festa para dar e vai chamar os convidados dele. Tem urubus, tem tubarões, tem cobras, tem escorpiões, derreba sobre a pá. Tem raios, tem trovões, meu Deus, tem terremotos, olha. Aleluia. Tem besouro, tem mosquitos, tem bactérias, tem micróbios, são os convidados do Senhor para participar do banquete, para participar do banquete que ele vai dar. As aves de rapina ele chama. Venham saborear do banquete. É Deus indignado. Salmo 7, verso 11. Deus é um justo juiz. Um Deus que se ira todo dia. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem preparado armas mortais e porá em ação as suas setas. Aleluia, aleluia. Por isso que o Espírito Santo que inspirou Davi para compor esse salmo está nos dizendo: não fique com raiva deles não. Fique não. Aguarde que vão acontecer. Cedo serão ceifados. Murcharão como verdura. Olha para aí. Então quer dizer que a gente deve fazer o quê? Dar glória a Deus, viver tranquilo, só esperar esse dia chegar. E é no de repente, é quando ninguém espera. Hein? Quando ninguém espera. Chegou. Confia. Agora o justo. Confia no Senhor e faze o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Seja bondoso, generoso, com o Espírito Santo produzindo esse atributo dele, a bondade. Confiar é esperar, estar convicto em Deus, que é Espírito. Confia na existência de Deus. Tenha fé. Davi está dizendo aqui, em nome do Senhor Jesus, confiemos no Senhor. O Espírito de Deus vem nos ajudando, né, para confiar nele e fazer o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Devemos confiar no Senhor, então ele vai nos deixar habitar na terra. Claro que a terra que Deus dá, o lugar para que possamos residir e nós não seremos arrancados e seremos verdadeiramente alimentados com a palavra dele, com a lei dele, alimentados fisicamente, alimentados com o amor de Deus, com a bondade, com a presença e a proteção divina. Seremos alimentados, aleluia, com a palavra dele, com a presença dele. Então ele vai saciar toda a nossa fome.
Então, faça o bem, deixe os malfeitores que já estão na balança do Senhor. O Deus que é o juiz trabalha no judiciário, no executivo e no legislativo. E no executivo ele já colocou na balança, ele já pesou e a sentença já foi dada. Ó, serão ceifados cedo. Quer dizer o quê? Deus já julgou e Deus já condenou. Só esperar só o momento da execução. Enquanto isso, confia no Senhor, dê glória a Deus, crente. Aí ele diz, deleita-te também no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Eu não vou ministrar o Salmo 37 inteiro, porque senão isso aqui vai ficar umas 2 horas, o Salmo é muito grande. Eu vou até onde dá, até onde o Espírito Santo de Deus permitir. Não dá para falar tudo não. Se eu vou ficar umas 2 horas aqui, eu paro na metade e com a graça do Senhor continuo em outra live. Enquanto aí, você que está assistindo, você vai assistindo, depois a gente volta para o Salmo 37 e faz outro vídeo aqui, em nome de Jesus. Deleitar em Deus, que a sua fidelidade esteja no Senhor. Ele te dará o que o seu coração deseja. A sua felicidade, fidelidade não, a sua felicidade esteja no Senhor, na tradução da linguagem de hoje. Deleita-te, deleitar também. Esse também é o divisor de águas. Porque o deleite é ter felicidade, é ter prazer, é ter alegria em algo. A gente tem prazer em nós mesmos, amamos a nós mesmos, nos amamos. Amamos nossos cônjuges, nossas famílias, o trabalho. Não amamos o dinheiro, né? Controlamos ele. Mas aquele que colocamos as nossas afeições, nossas emoções boas, que nos dá felicidade. Gostamos de um filme, gostamos de alguns amigos, de algumas amigas, as pessoas aí, e de uma calça boa, de uma roupa boa, de uma comida boa. Tudo que está ao nosso alcance, a gente goza, gosta, se alegra. Não é? A gente gosta de uma praia, com decência. Mas Davi diz, também deleita-te no Senhor. Tu está se deleitando em tantas outras coisas. A criação do Senhor. Deleita-te no Criador. Aí aqui é crucial que Davi está ensinando. E ele satisfará ou realizará os desejos da tua alma, que tu almeja. Olha a condição para Deus realizar. Primeiramente, hoje é em Cristo, na nova aliança. Deleita-te também no Senhor, Cristo Jesus. Nunca esqueça, João 14,14. Tudo que pedir no meu nome será feito. Em nome de Jesus. Deleitar-se em Deus é por Jesus. Hebreus 1,3. Vamos ler aqui, para não comer nenhuma palavra, falar o texto errado. Hebreus 1, versículo 3. Ele, Jesus, é o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deleitar-se em Deus, que é Espírito, é através do seu Filho. Jesus disse, quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Lá em João 14,10 em diante, ele fala para os discípulos. E quem olhava para Jesus via a expressa imagem do Deus invisível. Deleitar-se no Pai é através do Filho. E outro texto, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, é o que Jesus revelou. Versículo, vou ler o 25 ao 27. Naquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Deleitar-se em Deus é quem Jesus revela. E ele mesmo diz, ninguém vem a mim se meu Pai não trouxer. Aleluia. Só vem a mim quem meu Pai trouxer. Quem vem a mim de forma alguma lançarei fora. Então, deleitar-se em Deus é ter esse conhecimento de Deus.
Entender que só Ele é Deus, é o Espírito Supremo, soberano e absoluto, que habita no alto e sublime trono, e só Ele é o Criador do céu, da terra e do mar, e tudo que neles há. Que enviou seu Filho, que era Deus, encarnou para ser homem, morreu, ressuscitou, e ao terceiro dia ressuscitou para justificar os que creem nele. Entender que Ele é o Deus amoroso, bondoso, generoso, misericordioso, terrível, justo, santo, fiel, longânimo, onipresente, onipotente, onisciente, transcendente, preeminente, aleluia, emanente, imortal, habita na luz inacessível. Ele é o começo, ele é o fim, aleluia. Entender que dependemos dele, como diz Atos 17:28, porque nele vivemos, nos movemos, existimos. É deleitar no próprio Criador. Ele foi quem nos fez. Então, quando a gente entende isso, tem essa felicidade em conhecê-lo, orar, estar submisso, prostrado. Isso é adoração a Ele. Exaltar o seu nome, louvá-lo, cantar louvores ao seu nome, bendizer o seu nome, divulgar o seu nome, divulgar o Criador. Isso é ter prazer, não ter nojo de Deus. Não detestar o Criador por causa do pecado. Isso é quando o Espírito Santo quebra o nosso coração, quebra nossos desejos malignos e mundanos. Por isso que Deus falou na boca de Joel, no capítulo 2, rasgai o coração e não as vestes. Chorem, fiquem gemendo, façam um jejum, para que Deus venha se abençoar Israel ali. E não mudou em Cristo. Entender que Jesus é o pão da vida, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por Ele. Ele é a fonte da água viva, aleluia. Ele é o Verbo encarnado. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta estreita, aleluia. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Senhor e Salvador do mundo. Ele é a luz do mundo. Glorificado seja o Senhor. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se a gente não entender que Ele é tudo isso e muito mais, aí Davi diz, deleita-te também no Senhor. Por isso que esse também, ele é o crucial. Muita gente se deleita em tantas coisas e que não se deleita em Deus. Não se deleita na pessoa do Criador. Aí fica estreito. Mas Davi diz, se você se deleitar, ele realizará o desejo do seu coração. Pedro diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e no seu tempo ele vos exaltará. Como é que eu vou me humilhar para alguém que eu não vejo, porque Deus é Espírito? Aqui está o teste. João 4:24. Deus é Espírito. Aqueles que o adoram, adoram em Espírito e em verdade. Em Espírito porque Ele é Espírito e em verdade porque Jesus é a verdade. Ele é a verdade, a palavra dele é a verdade. E é através de Jesus que adora o Pai. Aleluia. Deleita-se também em Cristo Jesus. No ungido Jesus. E Deus realizará o desejo do seu coração. Pronto, o segredo foi revelado. Basta você praticar. Senhor, eu creio no teu nome. Dobra teu joelho em reverência à santidade, o poder absoluto do Senhor. Se humilha, se quebranta. Aleluia. E peça. Se o que você pedir não lhe condena, Deus vai realizar. Dê glória. Então fica aí o primeiro, segundo, terceiro e quarto verso, para que você mastigue, leia a palavra, Deus vai abrir mais seu entendimento e você vai entender mais e mais a vontade do soberano Deus. Amém? Paramos aqui e vamos continuar do verso 5 em diante. O Deus que é bondoso e misericordioso para todo aquele que nele crê. Então vamos orar, agradecer a Deus. E aí, crente, divulga. Amém? Ore comigo. Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão maravilhoso. Senti te falar, Senhor, por ter aberto o nosso entendimento e está dando uma pausa agora, Pai, e continuar com a tua graça. Pai, abençoa todos aqueles que vão assistir, abre entendimento para vigiar e te buscar enquanto se pode achar, Senhor. Glorifica o teu nome mais uma vez. Peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Beijo do coração, fica na paz do Senhor. Não te esquece, o nosso alvo é o céu de glória.
Então, abra a boquinha de glória para Jesus, crente. Se Deus quiser a gente viver, vamos voltar com o Salmo 37 e mastigar muito mais, porque tem muito assunto e muita lição para todos nós. Paz do Senhor, compartilha.